Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal do Akasha. Hoje eu, Leandro, falarei para vocês um pouco do aspecto histórico envolvendo as cartas da corte do nosso querido tarô. Só que para fazer isto, eu vou recuar nos tempos em que o tarô ainda não se chamava tarô. Isso naquilo que a gente entende como a parte histórica da coisa com H e não a parte histórica com E. Então, aquilo que tem lastro, a gente vai tratar só daquilo que tem comprovação, que é atestado historicamente. Então, para falar um pouco do baralho, a gente tem que trazer os primórdios, inclusive, do surgimento do baralho como entretenimento. Isso se dá na China durante a dinastia Tang, e sua existência é atestada então no século IX. 100 anos depois, ou por volta disso, esses baralhos ou cartões, lembrando que foi a China também que inventa o papel por volta do século III, ela distribui esses jogos de entretenimento chamados de baralho e começa, nas suas trocas comerciais, a alcançar até mesmo o sultanato mameluco do Cairo, porque nessa época, no Egito, o califado, ou seja, o islamismo, os muçulmanos conseguiram chegar e tomar o Egito por volta do século VII, ali eles se estabeleceram. Esse califado dominou o Egito por pouco tempo, mas, de qualquer modo, esse sultanato mameluco do Cairo ficou impresso esse feito como um orgulho para o mundo islâmico, esse poderio, essa direção do Egito durante esse tempo. E ali, nesses jogos de cartas, que então foi absorvido da cultura chinesa pelos árabes, então, o pessoal que era muçulmano, o pessoal do Islã, começa a fazer adaptações e começa a desenhar algumas cartas em referência a esse período do sultanato mameluco do Cairo. E ali é desenhado algumas figuras, tipo tenente e seus postos subsequentes. Então, no lugar do que hoje a gente tem como corte, dentro do tarô convencional, seja ele o estilo de Marsella ou os tarôs baseados no estilo do Rider-Waite, todos eles têm essa base de 3 figuras inicialmente, 3 ou 4 figuras, mas que na época eram figuras militares e o governante. Só que quando isso realmente alcança e é difundido e pela Europa, inclusive durante ali o período de 1310, 1370, chega até a Catalunha e dali em diante vai subindo. O interessante é frisar que por volta de 1440, 1441, esse mesmo baralho chega às mãos do então Duque de Milão, o Filipe, e ele fica tão interessado naquilo e pede para que um artista local, o Sagramoro, possa desenhar, fazer algumas adaptações. Dali surgem então as primeiras figuras femininas dentro desse adendo, dentro desse aspecto de representar figuras humanas ou personagens importantes de uma cultura dentro de um jogo simples de baralho, que era o jogo simples inventado pelos chineses, como eu havia dito no início. E daí, tudo isso vai ganhando corpo com o passar do tempo, até que, em determinado período da história, por volta também do século XV, alguma influência, eu diria, romântica, influenciada pelas poesias dos trovadores, que a seu turno foram influenciados pelos sufis, que já haviam absorvido muito da cultura neoplatônica, eles começam a escrever poesias, escrever historietas que poderiam ser cantadas.
eram musicadas por jograis, ou seja, aquilo que nós conhecemos dentro do tarô como a figura do louco e do mago, mas principalmente referência à figura do louco. E dali em diante, nós temos na Europa um processo, principalmente na França e na Itália, de uma difusão muito grande desses aspectos da figura do feminino sendo salvo ou sendo hipervalorizado por um cavaleiro de status social menor, mas que ao dar a sua vida por uma nobre mulher, alcançava o status de heroísmo, de um indivíduo de valor dentro daquele reino. Bem, feita essa observação, a gente vai encontrar então depois algumas homenagens que são prestadas a algumas figuras que, ao desenhar, elas trazem o nome de alguns personagens históricos. A exemplo, por exemplo, do rei, o rei Davi, que o rei Davi, que foi o segundo rei de Israel, sendo que o primeiro foi Saul e o terceiro o filho de Davi, o famoso Salomão. Ele foi homenageado como o rei de espadas em alguns tarôs do passado. E ele ali ficou durante um tempo. É claro que isso depois foi se diluindo e hoje a gente não encontra mais isso desenhado nos tarôs atuais. Mas houve um período, por volta do século XV, que houve essa homenagem. E aí nós podemos verificar o mesmo para o rei de Paus, onde foi colocado Alexandre o Grande, o magno expoente da Grécia Antiga. No rei de Copas, o Carlos Magno, que fora coroado senhor absoluto do Sacro Império Romano pelo papado de sua época. E, por fim, o próprio rei de Ouros, na figura de Júlio César, ou dos Césares, que é um título que tem a ver com as pessoas que durante um período na antiga República Romana adotaram esse, não só na República, mas também durante o período do Império Romano, adotava esse título como expoente maior ou regente dessa época. Mas acredito eu que a referência com relação a Rei de Ouros é uma homenagem ao Caio Júlio César, mais conhecido simplesmente como Júlio César, e que foi um político e um líder militar. Isso então implica dizer que havia sempre uma homenagem do ponto de vista político, social, dentro dessa perspectiva de visão de colocar algumas figuras importantes associadas aos reis, aos naipes, então espadas, paus, copas e ouros, e cada um ali representando algo importante, então, ou não só uma função importante, mas como uma questão relacionada também a um local. Então a gente observa com o de espadas, tinha algo relativo aos judeus. Já com o Davi, já com no Paus, o Alexandre o Grande, embora há controvérsias, mas ele, antes de se tornar vamos dizer assim, uma espécie de Deus encarnado entre os egípcios, no entanto que foi o primeiro faraó Ptolomeu, o primeiro de sua dinastia no Egito, ele na verdade é da Macedônia e foi regente maior da Grécia Antiga a seu tempo. Então uma referência aos gregos. E aí também a questão da junção de Roma com o poder do catolicismo, então com o Carlos Magno e assim por diante. E o César representando o poder temporal, social, político, simplesmente. Mas isso também acontece nas rainhas, em referência a praticamente o que a gente pode conhecer ali como figuras importantes também de Roma, do povo judeu, tudo acontecendo no mesmo modelo. Então a gente tem a figura de Raquel, a figura de Judite, a figura, por exemplo, da Rainha de Espadas,
foi representada a Palas Atenas, que é uma figura, é uma potestade do panteão grego. Então, tudo isso foi colocado e é como, para nós, é como um registro histórico de como era trabalhada algumas cartas no passado relativo à corte. Outra coisa interessante para a gente falar sobre isso é que, com o passar do tempo, os tarôs foram abandonando a figura do feminino e do masculino em referência ao dito pajens, ou escudeiros ou damas de companhia, que era uma referência que existiu com relação às rainhas. Então, para as rainhas, havia então uma figura feminina, onde a gente tem alguns tarôs, os pajens, todos masculinos. No passado, durante um tempo, não era assim. E isso representa melhor a essência do tarô. Inclusive, existe um tarô que nós usamos aqui, que é o tarô das bruxas, que tenta resgatar esse modelo primordial ou inicial do momento ali em que o tarô começa a ganhar corpo, em 1440 em diante. Mas, então, o escudeiro, que é um título daquele que auxilia o cavaleiro, ele já é um adolescente, uma pessoa na puberdade para a adolescência, e ele funcionava como um auxiliar do cavaleiro. Porém, o termo pajem era para se referir a alguém que pertencia à nobreza, principalmente uma criança, mas que não exercia nenhuma função ligada ao cavaleiro. Mas, de qualquer modo, seja um ou outro, precisava exercer uma função de auxiliar. Então, alguns tarôs, inclusive o próprio Rider-Waite, ele não expressa muito bem essa ideia de pajem, embora tenha adotado o nome de pajem para a primeira figura, a figura mais, vamos dizer assim, cronologicamente, é que expressa uma ideia de mais novo dentro da família real ou então corte, porque a gente pode pegar ali o pajem, ou então o valete, aí depois os cavaleiros, rainha e rei, cronologicamente, do mais novo para o mais velho. E aí a gente observa que isso não foi respeitado. Se vocês observarem o Rider-Waite, vocês vão ver a figura do pajem como uma figura mais velha, como se fosse um escudeiro mesmo. Então, o termo pajem não foi empregado corretamente para essas cartas. Mas isso aí são coisas assim que, se a gente estudar com afinco, a gente corrige, mesmo utilizando tarôs onde a figura de pajens já estão mais velhos ou qualquer coisa desse tipo. Mas o mais interessante mesmo é associar as meninas, que eram as companheiras dos cavaleiros, ou a dama de companhia das rainhas, as auxiliares das rainhas, para as figuras então atreladas aos elementos que dizem respeito ao feminino, que é o elemento terra e o elemento copas. E nos pajens elaborados, desenhados, representados pela figura masculina, nos pajens de paus e espada, que são dois naipes relacionados a um masculino. Então, ali no elemento ar e no elemento fogo. É claro que a gente deve frisar que todos os elementos trabalham com todos os gêneros, mas, como já dito e explicado em vídeo anterior, vocês podem pesquisar no nosso canal, vocês vão encontrar maiores observações sobre esse fato que eu aqui levanto a vocês. Então foi isso. Muito obrigado pela atenção que vocês dispensaram a mim até agora e tenham uma boa noite. Tchau.